Olá, pessoal. Mais uma vez, eu, Murilo, juntamente com a minha parceira, Carol, estamos aqui para trazer conteúdos, mais um episódio para vocês. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, a gente ter à mesa aqui uma pessoa que vai trazer um grande conteúdo e agradecer, né? Já de antemão agradecer a vocês, nossos ouvintes aí, nossos seguidores, as pessoas que estão cada vez mais se inscrevendo no nosso canal, né? E todo esse retorno que a gente tem no dia a dia aí do nosso trabalho. Então, um motivo de grande satisfação. Reforçar para vocês, tá? Nós somos, eu e a Carol, somos sócios da Contrate Consultoria e Serviços Financeiros, um correspondente da Caixa. Então, a gente está aí lá no centro de Cachoeirinha, tem novidades por vir, né? A gente está mudando de local da nossa estrutura física, então, tá ampliando a nossa estrutura física, tá? Uma estrutura bem mais robusta, né? E aumentando a nossa equipe, nosso material humano também. Então, cada vez maior, estamos crescendo graças a vocês. E fica o convite, né? Para que possa nos visitar e tomar um café lá conosco. Então, no centro ali de Cachoeirinha, atendemos toda a região, né? Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Porto Alegre e por aí vai. É isso? Então, mais uma vez, obrigado pela audiência e se inscreva no nosso canal. Tá? E siga a gente também nas nossas páginas, tanto da Contrate Consultoria, contrate.consultoria, que é o nosso Instagram, e o Instagram também aqui do nosso podcast, que é showtefalar.podcast, tá bom? É isso aí. E hoje vai ser um dia mega especial. Estamos na mesa aqui, essa mesa hoje vai bombar. Nosso convidado é muito especial porque ele conhece tudo de mercado imobiliário. Então, esse convite aqui já tem algum tempo que a gente está namorando ele, né? Para trazer ele para o nosso podcast. A agenda sempre lotada. Então, hoje eu convido aqui Luciano Castilhos para falar para a gente de mercado imobiliário, tudo de mercado imobiliário, tendências, falando também da tua empresa, falando do teu histórico. Então, agradeço já o teu tempo, a tua disponibilidade para falar para nós, para os nossos ouvintes. Tá bom, Luciano? Fica à vontade. Obrigado, Carol, pelo convite. Murilo, parabéns pelo podcast, parabéns pela iniciativa. E vamos lá, né? Estamos abertos aí às perguntas e bater um papo sobre o mercado imobiliário, que é um mercado tão próprio para nós, né? E vocês trabalham numa das pontas mais importantes do processo. Percebam que o mercado imobiliário ele é feito de diversos stakeholders, dos quais vocês são um dos principais, né? A tomada do crédito imobiliário, depois a gente vai debater esse tema, ele é um dos tripés que nos trouxe até exatamente esse momento. A gente bater esse papo, isso tem muito a ver com o que vocês fazem. Beleza, obrigado, Luciano. Você hoje está como diretor da B2B, não é isso? B2B isso. Gestão. Fala um pouco para a gente da tua atuação e como que vem esses anos aí de experiência no mercado. Né? Eu já tenho mais de 20 anos de experiência. Vai entregar a idade. É verdade. Fala mais dá de 20 para começar anos, a calcular aí o tempo. Eu fui militar um tempo e saio do exército e vou direto para o mercado imobiliário. Sério? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Fui sargento do exército durante 8 anos, saí do exército e vou direto para o mercado imobiliário. Eu fui corretor, fui gerente muitos anos de uma construtora, fui gerente geral de vendas, superintendente de vendas de uma grande construtora, depois fui gerente de lançamentos, gerente de estoque. E são mais, se eu juntar duas consultoras que eu trabalhei, são quase 15 anos trabalhando exclusivamente com construtoras. E esses 15 anos me trouxeram um arcabouço, uma expertise nesse nicho de construtoras que fizeram com que eu saísse, quando eu saí da Cirela no ano de 2014, eu começasse, né, o embrião da B2B. Né? B2B, B2B significa, traduzindo aqui literalmente, né, que a nossa empresa trabalha para outras empresas. Né? Sim. B2 Business. Então, de business de negócio para negócio. É o que a gente faz hoje. No final do dia, o que a gente fez? Né? É algo muito simples. Nós empacotamos uma solução, né, um blend de soluções para os incorporadores imobiliários. Né? E nesse blend, e a gente trabalha somente com construtoras. Né? A nossa expertise é somente no mercado imobiliário. Hoje a gente atende 7 construtoras já há muitos anos. Nossos clientes, a gente brinca que nós não fomos demitidos de nenhum até hoje. Que beleza. Isso demonstra a qualidade do sustentável, trabalho de né? vocês. Trabalho sustentável. É verdade. Então a gente montou um blend de soluções para as construtoras e a gente vem entregando a parte estratégica do negócio, do business inteiro, a parte de marketing,
né? Envelopamento de produto, detalhamento, renderização de imagens e a parte de vendas, a parte comercial, toda a expertise comercial. A gente fecha o ciclo, né? Basicamente todo, apresentando uma solução completa e com um baixo custo para o incorporador imobiliário. Né? Início, meio e fim. Início, meio e fim. Então, a gente tem hoje, o nosso negócio traz uma grande economia para ele. Eu elevo o nível dele em profissionalismo, em eficiência, mitigo problemas muito. E ele gasta muito menos. Ele teria que ter várias equipes para solucionar o problema que a gente soluciona numa mesa. Solucionamos todos os problemas. Pela experiência, pela expertise de vocês no mercado, né? Pela expertise. Achou um nicho ali específico, porque o trabalho de vocês, pela nossa experiência também no mercado imobiliário, ele é bem específico. Muito. Né? E são poucas empresas que têm essa especialidade. Então, é muito legal mesmo. Isso deriva, sobretudo, dos trabalhos que eu já fiz dentro das construtoras, né? Porque tem algumas empresas hoje que são focadas mais em marketing, fazer um marketing imobiliário, que é envelopar o produto. Isso é um trabalho incrível. Seria o lançamento de um produto? O lançamento, uma agência de publicidade é contratada pela própria construtora para envelopar, isto é, para fazer um conjunto de materiais, folhetaria, levar esse produto para o mercado, né? E tem outras empresas que trabalham mais estoque, né? Cuidam do estoque ou só da área comercial. A nossa solução ela é completa. Ela é completa. A gente entrega tudo isso pelo mesmo FII, pelo mesmo preço. E com isso a gente vem com um time muito profissional. Né? Eu que cuido da parte estratégica, inclusive da parte administrativa de algumas construtoras, a gente acaba ajudando nessa questão. Eu tenho essa visão 360, essa visão macro do negócio, mas eu tenho uma diretora de marketing que trabalha em agência há muitos anos, tem expertise também na área que é a Daya, na área de construtoras, inclusive, né, formada em publicidade. O Vicente, que é o diretor comercial, ele tem larga experiência, trabalhou comigo na Cirela, trabalhou na retenção e fidelização de clientes, trabalhou como gerente de estoque, depois vem para o mercado de avulsos e trabalha como gerente de vendas, volta a trabalhar com gestão de produtos, e aí eu convido ele para trabalhar comigo. Então, o nosso time é um time muito qualificado. As nossas entregas, evidentemente que eu vou falar bem das entregas, mas as nossas entregas são com alto nível de profissionalismo, de respeito à cultura do incorporador imobiliário. Então, a gente sabe muito bem como lidar com isso. Né? A gente aprendeu isso ao longo do tempo. E respeita muito a cultura das empresas. Aí você vê agora como que a gente está assistido aqui na mesa. Com certeza, até vou pegar um papelzinho extra aqui para anotar todas as dicas. Mas eu vejo que esse trabalho, Luciano, ponto X, assim, aí tu me corrige se eu estiver errada. Pela experiência de vocês em vários empreendimentos e construtora, vocês podem qualificar cada vez mais os projetos de vocês, porque se uma construtora ela tem essa equipe dentro de casa, ela vai enxergar só aquela experiência, e vocês têm uma experiência de várias construtoras e empreendimentos. Acho que facilita também a entrega de vocês. Não, sem dúvida. Esse ponto que tu tocou é um dos pontos que nós acabamos defendendo. Algumas empresas acabam não compreendendo, e depende muito da cultura também do dono, né? Da empresa. Mas sim, ter time, tu tem um benefício de ter um time dentro de casa, muitos benefícios, mas também tu tem alguns problemas. A gente tem uma visão, como eu disse, holística do negócio, uma visão 360, que faz com que a minha experiência em outras empresas mitigue os problemas naquela empresa. Então, eu consigo trazer soluções concatenadas com o que está acontecendo hoje no mercado. E até antecipar. Isso, né? Isso vai dar problema lá na frente. É o que mais eu faço. Né? Um dos componentes da nossa gestão eu brinco, né? Quando a gente faz um pipeline, um estudo de futuro, é quase uma pitonisa. Tu tem que prever o futuro, prever o que vai acontecer lá na frente. Então, é feeling. Mas o que é o feeling no final do dia? O feeling a mulher tem muitos de feeling, né? Mas o feeling é um conjunto de informações que nós viemos armazenando com o tempo pela experiência, que fazem com que a gente tenha uma sensibilidade maior do negócio. Exatamente, é a experiência do que vai contar. Exatamente. Então, a gente consegue ter uma visão mais ou menos clara do que vai acontecer lá na frente, que é isto que ele compra. Né? Eu brinco em dizer o seguinte, ó, o trabalho parece fácil às vezes, né? Parece muito. O trabalho de vocês parece tão fácil, né? Poxa. Mas por que não fazem? Fazendo então? a relação com o nosso trabalho como correspondente, quem olha, é simples, junta os documentos, bota no sistema e aprovou o cliente.
Mas tem o feeling, tem a experiência, tem todo um contexto que não é só para poucos. Né? Já aproveitando esse feeling, né, essa previsão que muitas vezes ela é necessária, né, que se faça, como que você está prevendo, não prevendo, mas aí já essa visualização, nós estamos em maio, já caminhando para um fechamento de um primeiro semestre, como que a gente já pode diagnosticar o mercado imobiliário desse ano de 2023 e uma previsão aí, uma projeção para o fechamento desse ano, a perspectiva que se tinha com o fechamento de 2022, que foi muito legal, né? Projetou-se uma expectativa para 2023, como tem sido essa atuação desse ano, já fechando o primeiro semestre, e a perspectiva para o fechamento do ano. Na tua visão, como que está o mercado hoje? Eu vou te falar um pouco da minha visão, que está muito ligada às câmaras setoriais da construção civil. Estou falando de Brian, estou falando de Abrainc, estou falando da CEBIC, enfim, juntamente com as câmaras. Essa é uma resposta bastante complexa, mas vamos lá, vamos por partes. Né? Em primeiro lugar, o mercado imobiliário ele é um mercado muito resiliente. Primeiro ponto, é um mercado resiliente. A gente percebe que, apesar de, desde 2006, nós não tínhamos taxas de 2 dígitos, se não me falta a memória agora, a taxa média é 10,5, se eu não me engano, é 10,5 a taxa média, portanto, 2 dígitos. Desde 2016, é uma taxa altíssima para o tomador. Né? Pensando em um produto que eu vou ficar durante 20, 30 anos pagando, é caro. Né? Apesar de nós vivermos uma instabilidade política e econômica, que são os outros 2 tripés, né? que causam uma certa confiança nas pessoas, apesar dos pesares, o mercado imobiliário, eu reitero, ele é resiliente. Nós continuamos vendendo, nós continuamos avançando. Evidentemente que com um grau menor de velocidade, mas nós continuamos avançando. Ou seja, a gente percebe que o tijolo é o caminho pelo qual nós vamos sair um pouco dessa crise. Esse é um ponto. Dito isto, o empresário da construção civil ele já aprendeu ao longo das sucessivas crises de todos esses anos que nós passamos, né? 11, a 9, enfim, várias crises que a gente teve. Ele aprendeu a trabalhar em crise. O Eli Rohrer o dono da Cirela, ele sempre diz que a Cirela ela nunca cresceu tanto como ela crescia na crise, porque ele sabia se reinventar. Era oportunidade. Oportunidade. A crise ela gera muitas oportunidades. No final é um grande ponto de vista, né? No final é um grande ponto de vista. Apesar da Cirela ser uma empresa alavancada, ela é alavancada porque ela enxerga isso, né? Ela enxerga isso porque ela é alavancada. Enfim. Então, o mercado ele vem sofrendo muito pela alta de juros, a Selic a 13,75, né? Ela faz com que não só o crédito continue caro, né? Apesar de que no Minha Casa Minha Vida a gente continua... Eu ia comentar isso. É que não tem um reflexo direto nos programas do governo, mas tem nos imóveis acima. Nos avulsos até tem, os mais caros até tem, porque tu vê aqui, o Estado nos judia, mas não nos judia tanto. Ele não judiou muito do Minha Casa Minha Vida, porque através deste programa eu gero muito emprego. Eu faço 2 coisas. Eu sano, como diria minha avó, um eito do déficit habitacional, um pedaço do déficit habitacional, que é absurdo. Né? E o segundo ponto, em especial, eu gero muitos empregos. Eu faço a economia rodar. Né? Um canteiro de obra, 2 empregam indireta e diretamente, estou falando 400, 500 pessoas. A construção civil ela é diretamente ligada, né, ao emprego e renda. Sem dúvida. É um impacto gigantesco. Absurdo. Então, o mercado vai continuar indo e avançando de lado. Né? Se eu adianto algum tema de vocês ou não, mas vocês são despachantes Caixa. Né? A Caixa é um banco... Correspondentes Caixa. Né? Esse crescimento ele vem pelo banco público. A Caixa é o grande fomentador disso tudo. Né? Ela que vai fomentar. É um banco privado, um banco público-privado, economia mista, mas ele é um banco que está sob o comando do Ministério da Fazenda. Então, a política econômica lá incentivando a Caixa a baixar juros, Sim, aí vem a melhorar. E aí vem a economia mudando, né? Ajudando, aliás.
o ano de 2022, se eu não me engano, o PIB da construção civil foi quase 7%, ajudou o PIB do Brasil a crescer. Sim. E gerou, se não me falta a memória, 100 mil empregos. Né? Então, a indústria é o caminho. Respondendo objetivamente, nós vamos continuar avançando no mercado imobiliário. Mais devagar, um pouco menos que 20 e 21, sim, mas avançando. Ainda falando em taxa, né? Você citou a questão de taxa. Tem o relatório Focus, né? Que é do Banco Boletim Focus do Banco Central, que, se não me falha a memória, foi em janeiro que foi disponibilizado pelo Banco Central, apontando exatamente uma redução da taxa para esse ano, pequena que seja, a gente está batendo aí em 13,75, mas apontando uma possível redução, mas principalmente para os próximos anos, 24 e 25, né? Onde vai ter, talvez até baixar dos 2 dígitos aí, que é a grande expectativa, né? Então, boas coisas virão. A gente sempre olhar o copo meio cheio, né? Pelo lado imobiliário, porque se já é bom, a tendência também é de continuar nessa pegada boa e melhorar cada vez mais com essa projeção, essa previsão de redução de taxa. Eu vejo um lado positivo em relação a que tu falaste, Luciano, porque focando na Caixa, focando num ramo mais popular, num foco de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é custeado ali pelo fundo curador, né, que traz o fund do FGTS. Sim. Então, ali a gente tem uma taxa diferenciada. Então, por quê? A gente tem toda essa questão do governo. Eu queria ouvir de ti, então, em relação a gente até tem uma ação no STF rolando e discussões falando sobre a nova alíquota do Fundo de Garantia, né? Sair da TR para a poupança. Esse impacto em relação ao projeto Minha Casa Minha Vida, se isso mudar, qual que é o impacto? Vai mexer em toda essa estrutura do Minha Casa Minha Vida. Qual que é a tua visão em relação a isso? Não, mexe e muda todo o tabuleiro de negociações hoje. Se não me falta a memória, a Bahrein que está fazendo lobby forte, né? E as câmaras setoriais estão fazendo lobby forte para tentar impedir que isso aconteça. Né? Nós temos um sistema muito bem posto. Né? Nós temos, sim, grandes problemas de funding para o mercado imobiliário. Acho que agora a própria poupança ela vem sofrendo muito com funding. E uma das soluções que eles vêm encontrando é tentar diversificar um pouco esse funding para a gente poder emprestar mais. Né? O caminho pelo qual nós vamos mudar um pouco a estrutura do Brasil não é mudando a alíquota, né? É emprestando mais dinheiro. O empresário sabe o que fazer. Quando a gente fala em déficit habitacional, nós falamos num Brasil crescendo a taxa significativa até 2047. São mais 15 milhões de pessoas vindo aqui e nascendo até lá. Né? As pessoas vão crescendo, vão consumindo imóvel. E para que o Brasil cresça, né, nós precisamos construir. As pessoas elas consomem imóvel pelos mais diversos motivos. Né? Então, essa produção de concreto tem muito a ver com o crescimento de uma nação populacional, tem a ver com geração de divisas. Eu acho que é com isso que eles têm que se preocupar. Mas, sim, o impacto vai ser muito ruim. Tanto é que, de novo, as câmaras setoriais estão muito preocupadas, estão trabalhando forte para tentar impedir com que isso aconteça. Eu acredito que vai ter alguma reviravolta, porque não faz sentido nenhum mexer nesse tabuleiro, como tu falaste. E uma outra questão também que mexe também com o subsídio, mexe com taxa de juros, né? Porque hoje a taxa de juros mais em conta está dentro do programa Minha Casa Minha Vida, além dos incentivos todos que se tem, né? Então é bem impactante se isso realmente for para frente. Eu estou rezando aqui que não vai. Eu acho que não vai, eu vou te falar por quê. E eu te falo por trabalhar muito, e uma das minhas expertises do meu negócio é trabalhar muito com Minha Casa Minha Vida. Né? É trabalhar com imóveis populares. Né? E o que eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que este empresário ele trabalha achatado, ele trabalha com margens muito apertadas, né? Com um grau de risco muito elevado. É evidente que a construção civil tem vários benefícios. É evidente que nós temos crédito, né? As empresas são gericadas, trabalhamos com crédito do banco, as taxas são muito baixas, né? Se tem benefícios. Mas, por outro lado, o risco é muito grande. A gente tem risco judicial, tem riscos de embargos de obra, de acidentes, o risco inerente da operação, né? E o consultor responde com seus próprios bens. Então, sim,
é um negócio muito lucrativo, mas ele beneficia não só, né, as pessoas que adquirem os imóveis com preços mais baixos, mas também ele gira a economia. Né? Olha o tamanho da cadeia. Acabei de citar. Sim. O PIB da construção civil puxou o PIB do Brasil para cima. É a indústria. É a indústria que vai nos tirar dessa crise que nós estamos. A indústria. Eu brinco sempre dizer o seguinte, o governo não tem que estar preocupado com este podcast, não precisa estar preocupado com o mercado, com a padaria, com a ótica, não tem que estar preocupado com o banco, não tem que estar preocupado com o comércio local, tem que se preocupar com a indústria. A indústria gerando, esse comércio vai sobreviver. Né? Então é aqui e um dos motores é a construção civil. Quando fala de novo em construção civil, não falamos somente de incorporações, né? de condomínios edilícios, não falamos só de terrenos, de salas comerciais, de hotéis, nós falamos de infraestrutura também. Né? De obras públicas, por exemplo. Né? É que isso tem não somente um nicho específico ali, mas de maneira geral. Né? É uma visão global. De maneira geral, exatamente. E na tua experiência, eu vejo assim, muitas construtoras estão saindo da capital e indo mais para o lado metropolitano. Né? A gente vê aqui na prática que várias construtoras já estão migrando. Essa migração tem a ver com a questão econômica, custo-benefício, ou tem a ver que o consumidor hoje ele prefere ir mais para a região metropolitana? Qual que é a tua visão em relação a isso? A gente tem vários aspectos, é multifatorial. Tá? Por exemplo, vamos lá, vamos pegar Porto Alegre. Porto Alegre tem 1,4 milhões de habitantes. Né? Tu não tem mais áreas boas e importantes em Porto Alegre bem localizadas. As boas que tu tem custam muito caro. E não comportam o empreendimento, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Eu não consigo fazer o empreendimento e ganhar dinheiro. Esse é um ponto. Né? Com o advento, o tempo passou, né? Com o advento de algumas construtoras entregando produtos mais qualificados, né? O custo do econômico ficou muito caro. Ele deslocou, na verdade, da área de interesse de muitos empresários. Ele precisa ter lucro. Né? E toda essa sequência de fatores fez com que algumas empresas migrassem para as regiões metropolitanas. Veja, se nós formos olhar essa conurbação, essa região metropolitana, são cidades que se confundem. Vamos pegar as 10 principais. Eu já falei isso em outros lugares. Nós vamos ter lá 2,1 milhões de pessoas. Eu tenho mais de uma Porto Alegre na região metropolitana, que não tinha, eu tinha uma necessidade de grandes empreendimentos. Então, tu tem uma migração de algumas construtoras pela oportunidade, em primeiro lugar. Né? Nós temos, por essas cidades terem uma boa infraestrutura e também por ter custos de terrenos muito menores. Então, a minha conta acaba fechando. Então, são uma série de fatores que levaram. Essa cidade já tem uma boa infraestrutura para receber pessoas. Eu vou citar, por exemplo, eu chamo Cachoeirinha de uma faixa de Gaza. São milhares de casas feitas ali pelo Vasco, feitas pela Bolognese, a própria Couto está lá. Nós tivemos a Tenda em Cachoeirinha, nós temos a RPM em Cachoeirinha, nós temos a RNI agora em Cachoeirinha, a LIC chegando. Então, aquilo é uma faixa de Gaza. É muita gente, são muitos imóveis sendo construídos numa região. Né? Então, Gravataí recebeu um bom incentivo, Canoas teve muitos Minha Casa Minha Vida, São Leopoldo um pouco, aí tu teve algumas construtoras, Esteio, mas é questão de oportunidade. Tu precisa, para vender imóvel, ter gente, tem que ter densidade demográfica, né? Tem que ter gente empilhada. Né? E o custo também de venda, né, propriamente. O custo, uma infraestrutura. Então, objetivamente, na tua pergunta, o custo mais barato, cidades que já estão melhores preparadas. Né? Eu sempre cito o exemplo de Canoas. Canoas soube usar isso muito bem. Tem grandes arteriais. Canoas é uma cidade que soube utilizar muito bem o benefício da construção civil. O primeiro lançamento da Cirela, quem fez em Canoas fui eu, o Jardim Vivendas do Lago, né, abrindo aquele mercado. Depois veio Rossi, e a cidade depois disso cresceu significativamente. Uma cidade... Luciano, veio uma curiosidade aí, é minha, tá? É particular. Como que é esse estudo de viabilidade para como que a construtora entende que naquele ponto, naquele local, não é somente a densidade demográfica ali, né, na região, mas esse estudo que é feito de viabilidade de implantar um empreendimento em determinado local. A gente pode pensar assim, mas
A empresa X vai entrar nessa cidade, nesse mercado. Quando a gente vai ver, antes mesmo do lançamento já está tudo vendido. Então, esse estudo que é feito, não todos os pontos, mas aqueles mais importantes que cabe uma análise assim para falar, aquele ponto ali a gente vai bombar. Essa pergunta que tu faz, eu deveria te cobrar $1 milhão para te falar, que é difícil pra caramba. Não, né? é óbvio que aí vai ser... Tô brincando, eu vou simplificar ela para ti. Tá? Eu vou simplificar ela para ti. Falando do econômico, o médio alto é outro produto, tá? O econômico. Vou simplificar dizendo o seguinte, ó, de trás para frente. Se tu fizer um 41, 42 com uma infraestrutura, tu vende tudo. Se tiver razoavelmente bem localizado. Entenda-se perto de trem, perto de grandes arteriais de mercado, de infraestrutura urbana, de praças. Tu vende tudo. Se tiver num preço que a gente concorda que seja... Que caiba no bolso. Que caiba no bolso. Essa é uma outra equação, tá? Mas que caiba no bolso. Então ali eu não erro nunca. Ali tem déficit, eu não preciso pensar muito. Isso aí já seria um pensamento comum. E um pensamento comum. Né? Não é nada que seja um ponto diferencial. Não. Tu tem muito feeling do empresário. É o básico. Isso, o básico. Mas eu sempre brinco em dizer, quando a gente discute concepção de produtos imobiliários, eu começo ele sempre de cima para baixo e nunca de baixo para cima. Como eu construo um empreendimento saudável? Eu construo ele sempre de cima para baixo, ao contrário, não do alicerce. Né? Eu olho, primeiro, por quanto eu venderia um apartamento de 42, eu gosto muito de uma planta inteligente de 41,5, 42. Né? Hoje eu consigo colocar, por exemplo, churrasqueira dentro de uma planta de 42. Eu fazer ela de forma inteligente. Quanto eu consigo vender um empreendimento na localização X na cidade de Canoas, com 42 de área privativa? Eu acho que 180, 190. Tá bem. Esse é o preço que eu vendo. Às vezes pagando documentação. Né? Às vezes eu pago documentação, vou financiar o pró-soluto, o que ele fica me devendo que não couber dentro que ele não conseguir pagar, ele paga 60 vezes para mim. Então, a partir dali eu começo a desencadear. Quanto é que é a permuta do terreno X? Quanto eu gasto de obra Y? Quanto eu gasto de comissão, de impostos, de marketing, né? A minha taxa de obra, enfim. Quanto é que sobra? E é aqui que a gente faz a conta. E não é de baixo para cima. Isto é, eu tenho um terreno que eu gasto tanto, uma obra que eu gasto tanto, impostos, comissão... Quanto que eu posso vender. E quanto que eu posso vender, entendeu? Então, o incorporador faz muito essa conta. Sim. Como ele faz muitas vezes... Para quem está de fora, ele não entende. Mas como ele faz isso o tempo todo, a gente faz isso muito, eu bato o olho, eu já sei. Tu entendeu? Sim. Aí vem aquele feeling. Aquele feeling. Tu faz isso muitas e muitas vezes. Eu venderia aqui por 190. Bom, 190, quanto é que ele quer pelo terreno X? Eu gasto mais ou menos metade de obra e aí eu vou compondo o meu custo. Me sobrou... E aí a grande discussão é... E aí isso muda de incorporador para incorporador. Quanto ele está disposto a admitir de resultado. Tu entende? Perfeito. Qual é o resultado que ele quer? Aí eu conto um segredo, né? Tende as empresas com mais apetite ter um resultado menor, porque elas são mais inchadas, né? Elas tendem a ter um resultado bem menor, aliás, bem menor. Por isso que elas têm que construir muito. Ô, Luciano, chega, senão... ganha na quantidade. Isso, senão o meu Pix vai ficar muito grande para passar para gente. Não, mas é legal ter essa é uma curiosidade que eu tenho, porque muitas vezes a gente vê, caraca, olha só... incorporadora tal, ali está fazendo um empreendimento. Jamais imaginava que fosse nascer um condomínio ali, um prédio ali. E tá lá tudo vendido. E outros começam a nascer no entorno também. Pega carona no negócio. Isso é muito arriscado, aliás. Né? Antigamente, eu venho de uma época em que se fazia pesquisa de mercado. As grandes até fazem pesquisa de mercado. Né? Eu até brinco em dizer que elas fazem, não adianta nada, e erram mesmo. Que eles acabam fazendo pesquisa de mercado para se convencer, na verdade, convencer os investidores. Tem pesquisa, se deu porcaria, está aqui. Mas o pequeno e médio vai no olho, não tem como errar. Não tem como errar. Sim, vê a localização, vê a média dos imóveis, custo-benefício. E um construtor é um guerreiro. Um incorporador imobiliário é um guerreiro. Não é porque eu trabalho, eu vivo o dia a dia deles. São guerreiros. Porque tu imagina o seguinte, uma pessoa só, ele vai fazer um empreendimento de 70 milhões de reais. Ele está investindo a vida dele ali. Quando dá certo, todo mundo dá certo. Mas deixa eu voltar um pouquinho para vocês. Vocês têm ideia de quantas empresas de Minha Casa Minha Vida foram descontinuadas nesses 15, 16 anos de Minha Casa Minha Vida? Pelo amor de Deus, dezenas de... Claro que sim. O que sobrou... Hoje foram empresas que
que são novas, né? Algumas que estão há mais de 30 anos, mas vêm construindo um pouco menos. Eles calibram muito o seu número de lançamentos. Né? Então é muito feeling. O empresário olha, ele acredita, ele pergunta para mim, pergunta para um outro conhecido. E ele vai montando esse quebra-cabeça e ele chega à conclusão dele. Então, mas há, sim, um grande debate. E, de novo, lembra daquela história que eu falei no início da pitonisa, que a gente tem que imaginar o que vai acontecer lá na frente? O incorporador, ele é vetor de desenvolvimento de uma cidade. Como assim vetor de desenvolvimento de uma cidade? Vocês conhecem bem Cachoeirinha, né? O que tinha na região do Betânia, por exemplo, há 5 anos atrás? Nada. Absolutamente nada. Né? Então, hoje, se tu for na Betânia, tu tem verdadeiros centros comerciais. Só não tem banco, mas tem mercado, tem padaria, tem tudo o que tu imagina. Tem loja de celular, farmácia. Mas quem chegou lá primeiro? Tinha uma farmácia lá? Não. Tinha lá um mercado? Claro que não tinha. Primeiro chegam as pessoas. Mas antes das pessoas chegarem, chega o coração do incorporador. Chega a mente do incorporador. Chega aquilo que o incorporador idealizou para as pessoas. Olha que interessante isso. Então, ele é corajoso quando ele faz isso, idealizando isso. E aí vem um, vem dois, ele cria valor para aquele produto. Não, pode observar assim. Ó. A economia, por exemplo, lá na questão da pandemia. Naquele momento, olha quanta coisa aconteceu, né? Na pandemia. Imagina. E aí, isso não tem a bolinha de cristal ali, não estava funcionando naquele momento. Você já viu aqueles jogos de computador que monta cidade? Tudo? Se você monta aqui um lote aqui com várias casas, tem que ter um mercado, tem que ter uma farmácia. Por quê? Porque aquelas pessoas precisam de assistência e muitas vezes tem que se deslocar para longe para conseguir. É aquela ideia de povoar. Né? Primeiro povoou, mas aí viu as necessidades, por isso que é tão importante o ramo, a atuação em si do incorporador. Porque ele desbravou uma área em Cachoeirinha que até então estava, entre aspas, mortas, né? No exemplo de Cachoeirinha? Sim, no exemplo de Cachoeirinha. Então, levantou uma região. E, de fato, é isso que acontece. Quando um empreendimento vai ser lançado em determinado local, já atrai os olhares de outras questões de empreendedorismo para aquele local. Sim. Sem dúvida. Não é só moradia. Sem dúvida. Existe uma ferramenta, os nossos ouvintes podem usar no Google Earth, uma ferramenta que... Tu consegue voltar 5, 10 anos atrás. Volta 5, 10 anos atrás para Canoas, por exemplo. Volta 5, 10 anos para Nova Santa Rita, que é um dos novos eixos de desenvolvimento da metropolitana. Nova Santa Rita é uma loucura. Para Guaíba, volta para Cachoeirinha. Então, essa evolução do mercado imobiliário, transformando as cidades, é algo muito incrível. Mas uma coisa que ninguém fala, né? Falam nas cidades, mas não fala no incorporador que acreditou. Gente, o incorporador é o grande vetor desse desenvolvimento. Ele vai lá, ele idealiza um produto, ele olha. A gente tem um cliente nosso, que é nosso amigão, o Matheus, da Flex, por exemplo, né? Da Flex Inc. de Guaíba. Fazendo merchan para o Matheus aí. Ele construiu um prédio mais alto da cidade, lá em Guaíba, na frente da van, e foi um sucesso. E o prédio ele muda a cara da cidade, né? O prédio ele teve uma ponto de referência. Ele teve uma preocupação em contratou uma empresa renomada para fazer o prédio, preocupação com os detalhes, porque aquilo vai mudar a história da cidade. Passa a ser uma referência. As cidades, e eu tinha e tenho seguidamente, eu acho que Porto Alegre vem melhorando nisso, uma ferrenha crítica a Porto Alegre. Eu moro no centro da cidade. E agora ela veio olhar para a sua orla, né? A nossa orla, a orla de Porto Alegre, é a orla de água doce mais bonita do Brasil, mais linda do Brasil. Tem um pôr do sol fantástico, eu caminho todos os dias lá, caminho com frequência. É um lugar que eu frequento, o Casa Embarcadeiro, agora o parque que está sendo construído ali, a nova orla lá na frente do Marinha, estão mudando a cara de Porto Alegre, estão mudando a história de Porto Alegre. Percebam, através da construção civil, porque isso é construção civil. Né? Isso é melhoria urbana, isso é benfeitoria urbana, isso são benefícios que a construção traz. Agora pega lá o Pontal, né? Pega o Pontal, um empreendimento imobiliário, por exemplo, mudou a cara de Porto Alegre. Então, a construção civil, acreditando e fazendo esses mega empreendimentos, mudam a história da cidade. E é uma via de duas mãos isso. Né? Por isso a preocupação com o plano diretor, com o código de obras. Né? Por isso a preocupação dos órgãos fiscalizadores, junto com o incorporador, construir a cidade, ajudar a cidade a tornar-se referência.
Né? Impulsionar, né? Eu cito um exemplo, o mais clássico do Brasil, o exemplo mais emblemático do Brasil, para mim, hoje, guardado as proporções, é Balneário Camboriú. Camboriú é uma cidade antes, né? Antes que está lá a Embraed, né? E a FG. A FG trouxe a Sheryl Stone para fazer um comercial em Camboriú. Trouxe Camboriú para o mundo. Né? De novo, quem fez isso? A incorporação imobiliária. Né? O prédio mais alto do Brasil está em Camboriú, um dos mais altos da América Latina. Então, o incorporador imobiliário tem essas características. Né? É evidente que ele busca lucro. Alguém vai dizer, mas é óbvio que ele busca lucro, como todos nós buscamos. Nós buscamos em fazer o que nós fizemos, né? Cada um da sua maneira. Mas esse lucro que ele busca é muito arriscado, né? Ele tem um grande risco também. Quando dá certo, tá legal, mas ninguém disse quando não dá certo. Né? Não, e é um momento que, falando em Camboriú, aí já me veio à mente, é um momento que o mercado é tão ativo tanto para o luxo quanto para o popular também. Né? Não. Eu não sei Camboriú como é que está para o popular. Eu conheço só a parte. Eu acho que é mais o luxo. Não, eu não digo Camboriú. Eu falo que eu lembrei de Camboriú agora, né? Sim, citou Camboriú do luxo, mas fazendo essa ligação do luxo, das construções, né, maiores, assim, com o popular. É atrativo nas duas pontas. Não, né? sem dúvida. Daqui a pouco as pessoas pensam, não, eu vou partir só para a comercialização do popular porque é mais acessível, mas esquece que o luxo também tem muito mercado. Sim. No Brasil. O luxo tem mercado, mas é um mercado com um nível de exigência muito maior. Né? Quando a gente fala em luxo, é diferente do alto padrão. Né? A gente está falando em conceitos diferentes, mas é um mercado muito, muito nichado, de difícil percepção. Esse a gente erra mais. Esse quando tu acerta, tu ganha muito, mas quando tu erra feio. Né? Minha Casa Minha Vida, o econômico, tu não erra nunca, entendeu? Tu vai errar se tu tiver mal assessorado, se não tiver ninguém para puxar. Se não tiver B2B para te ajudar lá, tu vai errar. Se não tiver, a gente ajuda a não errar. Ou errar menos, né? Eu vou puxar um pouco agora mais para o viés do cliente, mais para os nossos ouvintes e também para o viés dos corretores. Claro. Porque eu acho que é legal a gente esclarecer, porque daqui a pouco nem todo mundo conhece esse lado. No caso dos empreendimentos, o cliente ele pode comprar e deve na planta. Então, acho que é legal a gente esclarecer isso, porque tá vendo os primeiros tijolinhos lá, mas esse imóvel, esse empreendimento já pode ser vendido. E como que funciona essa estrutura? Acho que é legal falar, Luciano, porque muitas pessoas acham, tem um empreendimento, tem um prédio lá, um tijolo perto da minha casa, vê as placas, mas acha que quando estiver pronto eu vou lá e compro. Então é legal a gente dar exemplos, entrar nesse meio do lado do comprador. Mas daí eu vou precisar da tua ajuda para isso. Aliás, preciso da ajuda eu preciso da ajuda do correspondente imobiliário que me ajuda. A ideia é puxar assim, é possível sim. Então, né, procurar o atendimento de plantão, o corretor, mas falar desse lado. Eu estou brincando porque essa parte do crédito é bem importante. Lembra quando eu disse lá no início que o nosso trabalho é estratégia, comercial e marketing? Isso. Bom, dentro do marketing é isso que a gente faz. É transformar... incorporação é isso, né? 4598 de 64, ela regulou isso. Regulou o produto que vai ser construído em tempo futuro. Percebam? Eu compro hoje um imóvel que eu vou receber daqui a 36 meses. Eu compro no Brasil e recebo em outro Brasil. Então, esse conjunto de imagens, esse conjunto de, às vezes tem maquete, né? Esse conjunto de perspectivas, eles vão retratar e retratam hoje muito bem como esse empreendimento vai ficar lá na frente. Então, eu ajudo aquele cliente que precisa um pouco mais de sinestesia, né? Precisa entender melhor isso, ele enxerga, ele precisa acreditar nisso. Quais os benefícios que eu tenho hoje em comprar? Quando a gente fala em Minha Casa Minha Vida, a gente pode depois esmiuçar um pouco melhor o que é o crédito associativo, que para mim é a melhor forma que existe hoje. As consultoras... depois eu conto uma história, né? As consultoras, na minha opinião, deviam fazer só crédito associativo, que para mim é fantástico, é bom para todo mundo, né? Esse dia um dono de consultora me ligou perguntando, poxa, o que tu acha do crédito associativo e tal, né? Tu acha que é uma boa e tal? Não sei se eu faço, mas não tem nessa faixa crédito associativo. O que tu acha? Eu digo, cara, eu acho que
Eu acho que essa pergunta está errada, né? Essa pergunta está absolutamente equivocada. Que o crédito associativo é fantástico, para mim é a oitava maravilha do mundo. A pergunta que tem que fazer para ti na frente do espelho é se tu está preparado para trabalhar crédito associativo, se tu tem essa capacidade de construir, de fazer isso. Porque, né, é um produto que eu compro hoje, né, com preço mais barato, e recebo daqui a 36 meses um produto pelo mesmo preço que eu comprei, mas valendo 20%, 30% mais. É isso que as pessoas têm que entender. Comprar imóvel na planta é a oitava maravilha do mundo. A oitava, para mim, é muito bom. E eu me organizo. Eu vou pagando o pró-soluto, eu vou pagando prestações né, ao longo do tempo. E eu pago o juro de obra. O seguro. Eu chamo ele sempre de seguro de obra. Né? Não vou entrar aqui na seara de vocês, mas eu sempre explico para os times de vendas o que é uma prestação. Prestação são 5 coisas. Né? Isso é fácil de entender. Né? Eu tenho na prestação o DFI, né? Eu tenho o MIP, eu tenho as taxas, eu tenho juros, eu tenho amortização. Né? Basicamente eu tenho isso. Eu vou resumir aqui 3 coisas no juro de obra que para mim são fantásticas. Né? Primeiro, né? Que eu tenho o MIP e o DFI, ou seja, o MIP é o morte e validez permanente, inclusive num dos empreendimentos de uma consultora que nós atendemos, um comprador veio a faltar. Né? Teve o seu imóvel quitado. Estava 100% no nome dele, teve o seu imóvel quitado. Então é um seguro que ele paga. O segundo é o DFI, ou seja, se a construtora só sobra, a Caixa se responsabiliza em entregar o imóvel. Né? E a terceira que eu digo, ali engloba tudo, engloba as taxas e engloba também a não atualização do saldo devedor dele, porque esse é o contrato que a Caixa tem com o incorporador imobiliário. Então, comprar na planta sempre é um bom negócio. Né? Mas escolha a construtora que você vai comprar, escolha o tipo de imóvel. Né? Porque é um excelente negócio. E é um negócio que a gente acaba fazendo. Outra coisa, tem tempo de arrumar, e a Carol e o Murilo podem me dizer melhor, o crédito dele daqui a pouco condicionou, e agora está condicionando bastante, porque está chato, né? Recusou, enfim, vocês ajudam, e a gente leva isso para o despachante. Sim. E vocês nos ajudam. O fato é que é muito bom fazer isso, comprar na planta. Eu acho que é interessante essa fala de desmistificar isso para as pessoas, principalmente para o popular. A pessoa que vai comprar na planta e tem, logicamente, esse 20%, 30% lá no final de valorização, as pessoas não enxergam isso. Não sei como é que vocês trabalham com essa questão do marketing para que o popular consiga enxergar esse ganho. Se tem esse trabalho efetivo, claro, é o corretor na hora da negociação? Não, a gente tenta o que é pior nisso é que às vezes o cliente está pagando aluguel. E aí tu juntar aluguel com encargos de obra ou com seguro de obra, ou juntar aluguel com outras despesas é ruim. Né? Por isso que ele tende a querer um móvel pronto. E também deriva um pouco da natureza do próprio brasileiro nosso, das pessoas, de ser imediatista. Queremos agora e tal. Isso nos prejudica muito na nossa vida. Né? A falta de paciência faz com que a gente não faça bons negócios. Né? Mas a gente passa muito de um trabalho de convencimento dos próprios times de vendas para mostrar para o cliente o benefício que ele vai ter. Né? Eu sempre digo para os times de vendas, né? Se as pessoas elas têm... A gente sempre fala, eu vou um pouco na contramão disso, as pessoas elas buscam um sonho. Não é verdade. Se ela tiver um sonho e uma dor, ela quer que tu solucione a dor. Né? O problema dela e não o sonho. O sonho vem depois. Então é tentar identificar no próprio cliente qual é a necessidade dele. Né? Que tipo de necessidade, que tipo de configuração familiar ele tem que ter para poder convencê-lo disso. Perceba, quando eu falo isso, alguém pode estar pensando, poxa, mas isso é papo de vendedor, aí o Luciano está lá, o pessoal quer convencer. Não, pelo contrário. Eu estou há mais de 20 anos nesse negócio. Eu não vi nenhuma pessoa ainda comprar um péssimo imóvel. Só se ele comprou e não entregou, mas aí não tinha incorporação, não tinha patrimônio de afetação, não tinha GERIC, aí vai dar problema mesmo, vai dar BO. Estava escrito que ia acontecer isso. Mas todo mundo que comprou imóvel teve um benefício, tem uma casa, né? A gente tem uma função social. E o corretor ele tem essa responsabilidade de conferir essa função social à profissão dele, que é dar moradia digna para as pessoas, né? Dar um teto, uma casa, que é muito importante. Mas esse papel é fundamental do corretor nesse momento, né? Porque é identificar a dor e juntar a dor com a necessidade. Sim. E vender algo que não está ali concreto.
Então, gerando acho que valor. é gerando valor. É bem importante o trabalho de vocês nesse sentido também, é super importante. Porque vai gerar o corretor gerando valor, gerando significado. Porque daqui a pouco o cliente ele só quer ali sair do aluguel, né? Muitas vezes sem nem saber como, mas ele quer porque quer sair do aluguel, adquirindo o imóvel. Mas será que é o perfil? Né? Será que está enquadrado? Será que vai ser sustentável? E aí entra todo esse trabalho ali de análise dele. O corretor, nós enquanto correspondentes, dando esse suporte, né? Produto tem, né? Bastante. A questão é encaixa no perfil, enquadra no perfil, porque daqui a pouco quer corrigir uma dor gerando um outro problema, né? Exatamente. Aí é problema em cima de problema que aí começa as inadimplências, começa toda aquela... tem a evasão ali do cliente daquele produto que ele sonhou em ter, mas não curou uma dor antes. Então, é um problema em cima de outro, né? Sem dúvida. Ele tem que estar bem assessorado para isso. Luciano, puxando um pouco para o nosso lado aqui, fala em relação ao trabalho do correspondente nessa atuação, qual que é a importância para vocês na visão não só da B2B, mas também da construtora. Acho que é importante, não só para nós, mas como a gente tem vários colegas aqui, correspondentes, ouvintes, corretores, que também fazem parte, no meio, né? Estão no meio. Sim. O correspondente imobiliário hoje, para nós, ele é um dos principais stakeholders do nosso processo, né? O correspondente imobiliário ele tem a parte final, na verdade, dele, né? Imagina um cliente, às vezes ele não sabe que ele pode comprar, né? O corretor às vezes tem dificuldade, porque nem todo corretor... Veja, a profissão de corretor de imóveis é uma profissão com curso técnico, uma profissão regulamentada. Então, nós temos um alto nível de profissionalismo. Todos os elementos envolvidos numa venda, e eu vou colocar caixa nesse elemento, são elementos públicos, são entes públicos ou economias mistas ou concessões, né? Com alto grau de liturgia. Então vamos lá. Prefeitura para pegar ITBI, ente público. Tabelionato para me assinar, né? Concessão, registro de imóveis, uma concessão pública, né? A gente vai aqui também para agora a Caixa Econômica, que é um dos que são mais complexos, né? Então, o trabalho do correspondente hoje é fundamental. Ele perfectibiliza o negócio. Sem o correspondente imobiliário, não tem negócio imobiliário. Sem crédito imobiliário acessado através do trabalho que vocês fazem, não existe isso. E esse trabalho ele é essencial porque alguns corretores ainda, né? Alguns corretores que vendem imóveis, eu não sei se vocês conhecem os bancos privados, né? O banco privado, se eu não me engano, eu não conheço muito, mas para assinar um contrato demora 15, 20, 30 e alguns vão longe, né? Tu consegue me aprovar um crédito, Carol, sei lá, na hora, se eu sentar e tiver um mínimo de informações. E qual é o teu recorde aí de assinar na Caixa? Uma semana? Isso aí é uma semana, 5 dias. Olha a importância. Eu acho que é legal falar, Luciano, também da autonomia que nós temos como correspondente junto à Caixa. Porque falando de banco privado, autonomia... Zero. Não vou falar zero, mas é muito pouco. E na Caixa, hoje, o correspondente, ele avalia o crédito, ele saca o FGTS, sim, ele chama a engenharia, no caso do avulso, sim, né? Então, ele tem autonomia total. Ele pode agilizar o processo dele, ele pode atender muito bem o cliente dele. Claro, vai depender de cada situação, cada negócio. Tem uns que daqui um pouco demora um pouco mais, o cliente está com uma restrição, alguma coisa. Sim. Mas nas vias normais, aprova o cliente em 1 hora, 2 horas. E o correspondente ele é importante para a instrução do negócio, né? Às vezes o corretor leva o cliente lá para ti, conversar contigo, né? Com certeza. Para te instruir o cliente, né, na melhor tabela sacra, price, o saque, né? Qual contra-cheque nós vamos utilizar, né? Às vezes é um processo que tem que internalizar e aí que o bicho pega, que tu vai pegar ele embaixo do braço e levar e conversar com o gerente do banco. Olha o tamanho da complexidade. De novo, quando dá tudo bem, ninguém percebe, né? Agora, o trabalho que se tem quando dá tudo errado, né? Por isso que eu sempre defendo ter um parceiro, um correspondente para chamar de seu, né? Um parceiro que tu pode, sim, contar com ele, isso é bem importante. E, né, o pós também, né, Luciano? Pós-aquisição ali, assinatura, porque isso, tem exatamente todo esse trabalho aí que envolve prefeitura, envolve tabelionato, envolve registro de imóveis, onde
muitas vezes o cliente está adquirindo um único imóvel na vida toda dele. Exatamente. E ele não tem obrigação nenhuma de saber, e muitas vezes, de fato, não sabe o que vai fazer. E agora, a diferença ali de registrar com a verbal, o que é cada coisa. E nós entramos nesse momento para dar essa assessoria, onde a gente solicita guia de TBI, cadastro contribuinte, cadastro imobiliário, a gente ajusta se tiver diferenciação de nome, casado, solteiro. Eles não têm, quem está adquirindo não tem essa obrigação, porque é uma coisa que não é inerente à atuação deles. Né? Não são os profissionais, nós temos essa obrigação. Mas como envolve alguns, ou concessão pública, né? ente público, enfim, são prazos que a gente, são deles, não são prazos nossos, né, de uma prefeitura realizar um cadastro e tudo, mas que nós damos essa assessoria porque é um momento onde muitas vezes o vendedor do imóvel, no caso do avulso, ele vai receber o recurso do financiamento após sair do registro de imóveis. Então ele tem que, é o caso do stakeholders, é todo participante de um processo onde ele tem que saber qual etapa de cada um desse processo, né? Então finalizou ali numa assinatura de contrato, a gente ainda continua dando toda essa assessoria. Não, isso é importante, né? O trabalho de vocês é fundamental no processo. Né? De novo, e vocês interagem com todos esses entes públicos, né? Isso. Só não vão interagir lá com a escritura porque o contrato da Caixa tem força de escritura pública. Então, vai direto no registro. Senão você estava lá com o tabelião, né? Não sei, o tabelião é o próprio, é o gerente da Caixa, tabelião. Mas de vez em quando a gente vai lá também, uma procuração, renovar uma procuração. É verdade. E eu vou te falar, sendo muito franco, nem eu, alguns corretores conhecem, né? Mas boa parte deles não conhece isso. Eu não conheço muitas dessas. E eu me vale direto do correspondente imobiliário. Eu acho que ele é o profissional que resolve todos esses problemas, né? De novo, interage com esses entes públicos que são, eu sempre digo, são de alto grau de liturgia. Né? E um erro na Caixa, muitas vezes, né? Demora 15, 20 dias e aí tu impugna e mais. Se eu começar um processo errado, eu vou atrasar 60, 90 dias. Aí eu tenho dois problemas, né? Seja porque eu errei no FGTS, eu errei dá um check lá numa planilha e volta e vem, faz dump, depois erro no registro, né? Se eu tenho esse problema, eu tenho dois outros problemas gerados ali. Primeiro que vai demorar mais tempo o incorporador pegar o dinheiro. Exatamente. E o corretor vai receber a comissão dele no dia de edição nunca, né? Quando ela fica presa, né? Para a volta. Então, escolher um bom correspondente, ter uma parceria sólida com ele, para mim é fundamental. Eu acho que isso é do jogo. É ter um parceiro de negócio. Para mim é muito importante isso. Não, e além do nosso trabalho como correspondente, a gente também é meio psicólogo porque ajuda o cliente, às vezes, com uma restrição, entender qual é a restrição. Muitos casos aparecem lá no escritório, tem uma restrição, tem um lançamento Nem lá sabia, no Banco Central a prejuízo, aí a gente tem que... esses dias a gente fez até encaminhar um cliente, né, para fazer a assinatura digital no Gov, porque tinha que tirar o registrato dele, então a gente faz todo o caminho. Não, imagino vocês não desistir do cliente é o principal. Vocês sentados com o cliente ensinando ele a mexer no registrato, né? Explica para o cliente o que é um score alpha, por exemplo. Não tem como. Não tem, né? Mas o que é score? O que é? Né? E sabe qual que é o grande desafio no meio disso tudo? É sermos catalisadores, né? A gente acelerar, tem que ser ágil. Isso. Hoje em dia tudo é agilidade. Não, sem dúvida. Então nós temos que pegar toda essa composição de fatores que tem uma restrição só, gera por trás ali do nosso trabalho uma atuação de agilidade muito grande, porque essa restrição pode parar por dias, até semanas, todo um processo onde envolve comprador, vendedor, famílias ali por trás daquilo. Tem várias intenções do próprio vendedor. Então, a gente tem que... Uma palavra-chave é essa, né? Agilidade, a celeridade que a gente tem que dar nos processos. Mas, por muitas vezes, a gente esbarra em algumas questões que realmente dão uma travada. Mas a gente está ali exatamente para solucionar. E pegando essa questão de agilidade, queria ver a tua opinião. Nesse mundo que a gente está vivendo aí, que é tudo digital, né? Você falou lá na B2B tem a área específica do comercial que não é especificamente contigo, né? Não, ou eu troquei? Não, todas as áreas são comigo, mas eu abaixo de mim eu tenho uma área comercial. Tem área comercial. E eu tenho uma área de marketing. Perfeito. Então, assim, envolvendo estratégias de vendas, tá? Estratégia de vendas hoje comercial nesse mundo digital. Né? Como que você enxerga hoje a digitalização de todo o processo? A gente tem rede social, tem gente trabalhando
deixando um escritório físico hoje em dia para focar num celular, né? O seu escritório está no teu bolso hoje. Sim. Como que você enxerga hoje no ramo imobiliário estratégias de vendas parelho ali com o crescimento advento da digitalização dos processos, né? É interessante a tua pergunta, né? Eu até vou usar aqui uma frase do Buzzarello, né? O meu Buzzarello foi diretor de marketing muitos anos da Tecnisa, um gênio do mercado imobiliário, professor do INSPER e demais faculdades de marketing. Ele diz o seguinte: quem não é ponto com é ponto fora. Isso sintetiza muito bem. O corretor de imóveis hoje, ele tem na mão dele uma série de ferramentas, muitas ferramentas, né? Basicamente o Meta, né? Que é uma conta no Facebook, que é a conta mãe, mas uma conta no Instagram, ele faz anúncios, né? Ele tem que ter essas duas, fazer bons anúncios, né? Um corretor tem que ter, às vezes um site é importante ele ter para poder apresentar os imóveis. Domínio, né? Com e-mail. Domínio, conseguir fazer um conjunto bom de fotos, porque o cliente vai. E se ele conseguir responder essas perguntas todas, ter um meta bem organizado, saber impulsionar esses anúncios, né? Ter, quem sabe, um site organizado, ele vai ter muito sucesso. Hoje, a gente vive um momento de descentralização do mercado imobiliário, né? Vou responder essa pergunta voltando um pouquinho para trás. Tá? Um pouquinho para trás. Evidentemente que isso tem a ver com o mercado, com o bug do mercado, mas também tem a ver com a digitalização do mercado imobiliário. Se nós olharmos para Porto Alegre alguns anos atrás, nós tínhamos imobiliárias, por exemplo, como a Ducati chegou a ter 1.000 corretores, a Foxer 400, 800 corretores. Nós tínhamos a Lopes com 600 e outras imobiliárias com 500, 400. Nós tínhamos imobiliárias com centenas e centenas de corretores. Eu volto para Porto Alegre hoje, é a imobiliária que mais tem, dizem que tem 300, mas não é verdade. Tu vai lá, eu vou, entro lá, não tem tudo isso. 50, 60 corretores, umas 100, 120, e olhe lá, mas que mais tem? O que isso tem a ver? Né? Tem a ver, evidentemente, com um pouco da mudança do mercado imobiliário, mas também da mudança do formato de trabalho. Né? Hoje eu trabalho de casa, com celular. Né? Eu trabalho somente nas redes sociais. Então, esse é o grande futuro do mercado. Né? Investir em portais, mas os portais antigamente não admitiam tu fazer anúncio se não fosse empresa, se tivesse CNPJ. Hoje tu faz pessoa física, tu posta no LX. E o cliente vem, o próprio cliente... Eu ia falar, o cliente hoje está mais digital. Sobre essa pergunta, me lembrei agora, a Tecnisa, se não me engano, aí depois vocês podem pesquisar aqui, ela vendeu uma cobertura, claro que é o mercado de São Paulo, mas vamos lá, pelo valor de 32 milhões de reais pela internet. O que é vender? O cliente sequer foi no stand de vendas. Coloca aí, pesquisa aí. Consultora vende imóvel de 32 milhões de reais, né, pela internet. A Tecnisa. Foi esse mês agora, mês passado. Né? O cliente sequer entrou no stand de venda. Ele olhou, gostou dessa cobertura. Vídeos, agora tem muitos vídeo vídeos. Entrou e ele enviou proposta. No Minha Casa Minha Vida, a gente tem muito cliente que compra pela internet. Aliás, duvido que tu lá no teu local de trabalho não ouviu. Tá, mas eu nem sei onde eu comprei meu apartamento. Já aconteceu isso ou não? Já. O tempo todo acontece. As pessoas, entendeu? É o mundo. Eles não conhecem o corretor, às vezes, que eles compram. Vê como esse mercado Daqui a pouco tem também até a possibilidade do metaverso, né? Onde coloca o óculos ali, o cara está dentro do imóvel. Exatamente. Eu já tenho ferramentas com isso. Mas então, hoje o mundo digital ele tem que estar na mão do corretor. O problema é isto também. Tá? O que eu sempre digo para os corretores? Né? O problema é que a gente vai ficando meio necrosado. Eu não quero usar a palavra vagabundo, já falei, né? Mas meio a gente vai ficando, eu também vou ficando meio vagabundo. Mas a gente vai ficando tudo no mundo digital. Mas o necrosado foi bom. Né? Essa foi boa. Mas tudo mundo digital. Aí fica o inferno hoje. Eu não consigo fazer nada de forma orgânica. Tu gasta muito dinheiro. Mas vamos lá. Um corretor faz 4 coisas só. Só 4 coisas. E a gente esquece isso. Esquece essas 4 coisas. Né? E fica só no mundo digital. Ora, elas vão alternando entre elas. Mas eu gosto porque o corretor tem um grande problema, depois eu explico. O grande problema que ele tem. Mas ele faz 4 coisas. Ele faz um plantão de vendas, que é ficar esperando aquele que não ficou de vir.
Pode ser que ele capte, e nosso mercado é assim. Pode ser que entre alguém ali, eu sou vendedor, eu acabo esperando. Né? Esperando aquele que não ficou de vir. Exatamente. Essa foi boa. Segunda coisa que ele faz é ligação. Eu faço uma pergunta para qualquer pessoa. Eu brinco com o pessoal, eu acabo fazendo pergunta para todo mundo. Né? Isso aqui, tu liga, tu oferece. Eu estava dando uma palestra no Univates agora, numa empresa que a gente atende lá em Lajeado, e aí eu estava falando com os corretores no corredor, disse assim, rapaz, vender econômico é fácil. Eu vou te mostrar, tá vendo aquela recepção que eu estou vendo? Vai lá, tu tem imóvel? Ah, não tem. Quanto é que tu ganha? 2.400. Poxa, potencial para comprar imóvel. Ele já pegou o telefone dela. Se eu perguntar para a mocinha que está aqui no microfone, eu não vou constranger ela agora, mas se ela tem imóvel ou não, né? Tem ou não tem? Tem, ela tem imóvel, viu? Então, se ela não tivesse, tem alguém para me indicar para comprar. É assim que o corretor faz. Não podemos nos esquecer. Então, o segundo ponto é a ligação, é falar com pessoas. O terceiro ponto são ações de rua, ou seja... Placa, panfleto. Isso. Esses dias eu fui jantar no restaurante de São Paulo. Fui jantar no Rubaiá Figueira, lá. Eu acho que é Haddock. Estava lá, jantando no restaurante. Quando eu saio do restaurante, o corretor fazendo panfletagem. 10, 11 da noite. Aí eu fui numa padaria bacana que tinha lá, na entrada da padaria, o corretor panfleteando. Quem faz isso hoje? Pega um restaurante qualquer, vai panfletear. E a quarta coisa é o mundo digital. A gente olha só para o mundo digital. E fica aqui uma dica para os nossos queridos corretores, que não é uma coisa só. Né? Eu não sei o que vai dar certo, é que nem marketing. Eu não sei o que dá certo, é o conjunto delas. Eu tenho que fazer. Eu sou um cara que tenho... Vocês não perceberam, quem me conhece não percebeu ainda, mas eu sou muito acelerado. Né? Não, mas eu acho que essas 4 coisas, também cabe para nós. Claro. Porque muitas vezes a gente fica tratando com o corretor, manda um WhatsApp, manda um áudio, manda 2, manda 3. Liga. Liga. Óbvio. Ou vai lá na imobiliária, olha, vamos resolver esse assunto aqui. Muitas vezes a gente fala, Murilo, esses dias, não, vamos lá presencialmente resolver, porque é muito melhor. Não, tem que eu ser. Não sei, eu faço isso seguido. Para mim, eu resolvo levar. E aí é verdade, vamos lá, vamos no registro, tá dando, aí liga pro registro. Não, a gente utiliza esses canais para otimizar muita coisa, Sim. Mas eu ainda sou daquela de resolver presencial. Claro, óbvio, nem sempre vai dar. A gente encurta alguns caminhos, mas não pode deixar de ter esse contato também, né? Esse presencial, olho a olho ali, é muito bom para o relacionamento que se constrói, né? Não, ele é fundamental. De confiança, né? A conexão entre pessoas a gente não pode perder. Existe uma ruptura, nós vivemos agora uma crise geracional muito grande. Vivemos com 4 gerações ao mesmo tempo, praticamente. Então, nós temos uma crise geracional, mas nós não podemos perder um pouco da nossa essência. Eu brinco com o meu pessoal dizendo o seguinte, o celular, o WhatsApp, a gente reputa uma tarefa feita quando eu mando o WhatsApp. Né? Eu mandei o WhatsApp, fiz o meu trabalho. Pelo amor de Deus, não é verdade isso. O corretor, ele faz isso. Mandei um WhatsApp e resolvi o meu problema. Eu trabalhei hoje. Ele chega em casa, fez 50 disparos do WhatsApp e disse para a mulher dele, estou cansado, trabalhei o dia inteiro, fiz um monte de coisa hoje. Não. E pessoal, fica a dica para vocês aqui. Né? Ficam as 4 aqui, as 4 dicas. Né? Façam as 4, não façam uma só. Eu estava dizendo que eu tenho esse problema de ser bem acelerado. Né? Tanto é que eu escolhi um serviço que se adequa bem ao meu problema de gastar milhão. Né? Então, quando eu ia pescar, eu não ia com um anzol só. Né? Quem gosta de pescaria ficava com um anzol. Eu colocava um espinhal, colocava 3 varinhas, 2, 3 linhas de espera. Então, eu tinha grandes possibilidades de pegar peixe. Mercado imobiliário é assim. Eu não sei aonde está o cliente bom. Né? Todos nós aqui, tanto no colegial quanto na faculdade, nas especializações que nós fizemos, nós estudamos com um cara, todos nós estudamos com esse cara. O nome dele é Murphy. Né? Se alguma coisa puder dar errado, ela vai dar errado. E se eu ficar só numa ferramenta, isso pode acontecer. Agora, se eu tiver várias ferramentas, várias possibilidades, o formato de eu ter sucesso é muito grande. Né? É muito grande. Por isso que é bom diversificar os 4... aquela velha história. Eu quero resultados diferentes e faço a mesma coisa. O Warren Buffett diz, né? Se nós tivermos somente uma fonte de renda, nós vamos morrer pobres. Né? Se eu tiver só uma fonte de produção de renda, eu vou morrer pobre. Então, se o corretor tiver só uma fonte, ok. Agora, claro, fica aqui a minha crítica. Tem imobiliárias e corretores que descobriram a mina de ouro do mundo digital. E está tudo bem. Mas não é a maioria. A maioria tem que trabalhar muito. E qual que era o problema? Que tinha um problema também.
Não, o problema do corretor não é, de novo, também não é uma crítica, mas ele precisa trabalhar isso. É o meu problema, é o problema de vocês. É o nosso. Né? Nós temos uma profissão incrível, maravilhosa, mas nós temos junto com ela, é uma natureza dicotômica. Né? Nós temos uma liberdade muito grande de fazer e não fazer. E nos falta disciplina e capacidade, às vezes, para fazer isso. Vejam, existem 3 tipos de trabalho. Tá? 3 tipos de trabalho. Existe, né, o empresário, existe o empregado e o profissional liberal. Qual é a diferença deles? Né? O empresário é aquele que montou o negócio e não precisa estar nele. Ele está viajando, ele está fazendo o que ele quiser, está dormindo em casa e alguém está fazendo dinheiro para ele. Uhum. Ele montou a estrutura, ele montou a expertise do negócio e tem alguém trabalhando para ele. Né? Pode ser o nosso caso aqui. A gente montou um negócio, eu estou aqui, mas tem alguém trabalhando para mim para produzir, para vocês a mesma coisa. Sim. Tem o empregado, só que ele tem o risco, né? Tem o risco, tem toda aquela problemática, enfim. E tem o empregado, aquele que tem um salário fixo, né? Todo mês ele ganha, chove ou sol, tem 30 dias de férias, tem aqueles benefícios. Não faz aquilo ali. E não tem muitas responsabilidades. Tal. E tem uma natureza de trabalho da qual o corretor faz parte, que é o autônomo. É o autônomo. É uma natureza absolutamente incrível, mas ela tem problemas. Né? Por exemplo, eu posso ganhar muito dinheiro, mas se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro. Ninguém trabalha para mim. Eu não tenho a natureza do empresário e nem tampouco a natureza do empregado. Eu tenho uma natureza diversa dessas duas. Né? Aí entra a disciplina, a organização. De sui generis, exatamente isso. Resiliência, porque muitos meses, daqui a pouco um mês não vendeu, no segundo não vendeu, aí no terceiro aí não tem uma reserva, não tem uma estrutura emocional. Isso. Então, como eu trabalho com muito corretor e muitas equipes de vendas, eu observo isso. Então, o corretor que faz esses 4 e que é mais persistente, ele tende a vender mais. Né? Outra coisa que acontece muito com o corretor, aconteceu comigo, com todos nós, né? Não é uma crítica, a gente está só desnudando o mercado, é quando a gente faz algumas vendas muito boas, a gente tende a relaxar. Eu abro na minha janela um hiato e tem uma quebra de solução de continuidade no meu trabalho, de 1 mês, 2, eu fico enebriado por aquilo, e lá na frente esse hiato aparece e eu fico mais tempo sem. Né? Enfim, é uma série de conselhos que a gente acaba dando, né, para o corretor para que ele continue no ciclo. Você tem que ficar plantando. Porque oferece assim, para 10, 20, daqueles 10, 20, daqui 3 meses vai aparecer uma oportunidade. Fazer de uma forma de brincadeira, assim, usar só o quantitativo, sem entrar no valor. Começou o mês, o corretor colocou para si, eu vou vender esse mês, minha meta é vender 2 imóveis. Uhum. Aí deu dia 10, ele vendeu os 2. Pô, tô de férias. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Independente do valor. Bati aqui, vendi. Mesmo. Foi legal, acabou. Cara, continua, porque lá na frente, 2 meses depois, pode passar um período aí de baixa de ficar 3, 4 meses sem vender. Pode acontecer? Pode. Ninguém garante nada. Mas se ele está plantando, correndo atrás, fazendo todo o foco dele, a estratégia dele, ele vai colher mês a mês, ele vai ter bons resultados. E tem o percentual de desistência ainda que não foi considerado, que muitos venda feita lá no final desiste, o crédito deu algum problema, enfim. Tem que considerar isso também. Se eu pudesse dar um conselho para os corretores, seria esse. Né? Primeiro lugar, mão que poupa é mão que não pede. Né? Comprem um imóvel, façam crédito lá com a Carol e com o Murilo. Né? Tem que comprar, o corretor tem que ter um imóvel, o próprio compra um imóvel, faz uma dívida de patrimônio. Se responsabiliza em pagar, eu acho que isso... Eu incentivo todos que trabalham comigo. Quem trabalha comigo tem que ter imóvel, vai comprar um apartamento. Não tem, vai comprar. Se tem um, vai comprar o segundo. Tem que ter e financia e aluga. Uhum. Né? Você sabe disso, né? Sabe disso. É fácil, é bom de fazer. Vai juntar patrimônio para que... Tem um segredo aqui que eu utilizo com quem trabalha comigo e os meus amigos e também com o cliente. Né? A força de comprar o imóvel, ou seja, quando tu compra o imóvel, aquilo te dá uma força, te dá uma energia para te trabalhar e pagar, é incrível. Muda a história da tua cabeça. É a cabeça da gente que muda, entendeu? O compromisso. O compromisso. E não a gente ficar preocupado com o prazer momentâneo. Né? A vida, fica a dica, né? Todo prazer momentâneo, todo prazer imediato, o custo dele é muito caro. Tudo aquilo que eu não tenho prazer imediato, a médio e longo prazo ele me beneficia. Né? Vou citar algum exemplo aqui, sei lá, vou citar o exemplo de
comida. Se eu comer muito, por exemplo, carboidrato, comer muito, eu vou engordar. É gostoso, é prazeroso, mas eu vou engordar, entendeu? Se eu não comer isto, eu também, né, eu não tive o prazer na comida, né? Eu comi pouco, eu tomei muita água. Saudável. Comida saborosa, saudável, mas eu também vou ter uma saúde melhor, mas é lá na frente, né? Então, todas as coisas boas, fumar, beber, usar droga, pode ser até bom agora, dar um barato agora, mas isso custa caro lá na frente, né? Ter uma vida saudável. Então, tudo... A gente tem que estar acostumado com essa dinâmica da vida. É chato viver, é difícil, às vezes tu abre mão de algumas coisas agora para colher lá na frente, mas a nossa vida é assim. O corretor tem que ter essa disciplina, tem que enxergar que ele pegou um dinheiro, ele guarda, separa e continua trabalhando para ter mais. Ele vai juntando, aí ele vai fazendo o seguinte, amealhando um patrimônio. Amealhando o patrimônio para dele viver lá na frente. E de preferência com imóvel. Eu sempre comprei imóveis porque eu acredito. Né? Acredito no imóvel. Né? Tem imóvel que eu comprei há 10, 15 anos atrás que eu nunca morei. Está alugado. Entendeu? Até hoje. Por quê? Eu acredito nesse meio. Então, eu sempre aconselho os corretores, a gente compra imóvel. Eu vejo que tem imóvel, não tem que vai comprar. Não é porque a gente se acostuma. Né? Faz toda uma organização financeira, né? Tem que ter um objetivo de vida. Claro que colocar sim. uma meta. Quem tem terra não erra, né? Quem tem terra não erra, claro. Claro que sim, claro que sim. Mas é isso. Infelizmente, a gente vai já se encaminhando para o final. Não tem problema. Conseguimos falar muita coisa, mas eu tenho certeza que faltou aí muita coisa que a gente... Como foi bom. Olha, eu vou te dizer que muita coisa... Vai ter que marcar outra agora, né? Muita coisa abriu... Vou comprar mais um imóvel, então. Tem que comprar. E tem um despachante bom que eu vou te indicar. O meu, eu tinha... Já nesse mundo da digitalização, né? Eu sou mineiro, pode ter percebido. Não tinha percebido pelo sotaque, né? Eu sou mineiro, mas eu tive morei em vários lugares, Goiânia, Salvador, Recife, tarará. Eu tinha um apartamento em Goiás. E depois que eu vim para o Sul, aí a gente, por objetivos, né, próprios nossos, eu resolvi vender o meu apartamento lá de Goiânia. Cara, foi uma coisa absurda, assim, né? A facilidade que foi, porque Sim. eu entreguei numa imobiliária e vim embora. No dia seguinte, recebi uma proposta, negociamos. Semana depois, a gente vendeu. Eu nem voltei lá, assinatura tudo digital, pagamento, não foi financiamento, tudo digital. Acabou, eu nem fui lá. Sim. Então, assim, como que hoje a gente não pode complicar aquilo que não precisa ser complicado? Sim. É acessível, dá para fazer. Essa digitalização, né? E o teu comprou na planta e vendeu também em valores super... Na planta e para mim, baita negócio. Não gostaria de ter vendido, mas como os nossos projetos pessoais mudaram, acabei vendendo lá e aconselho. Muito bom. Esse foi um caso de planta, comprado na planta. Não, tem vários recursos aqui, a gente vende, mas poxa, o corretor sabe disso. Eu vou citar vários exemplos aqui. E claro que a Carol vai ajudar. Tem a questão da avaliação, né, Carol? Às vezes não dá 0 de entrada. Vendi outro dia um apartamento, 0 de entrada. A prestação é o aluguel é 1.100, a prestação é 1.200. O proprietário inteira R$100 na prestação, sequer vai morar no apartamento, está alugado. Loucura, né? A gente faz isso para as pessoas. Por isso que eu digo, o pessoal faz. Vai lá. Eu brinco, faz que nem o cliente, tu não vai comprar imóvel, não estou te vendendo. Só aprova teu crédito, aprovou, tu não vai comprar, calma, só assina o contrato, calma, assina a caixa. Quando tu compra, já tá. É assim, mas é que a gente fica com medo, né? A gente fica preocupado, será que é cheio de vai dar? Não, a vida exige velocidade, a vida exige violência, a vida exige energia, a vida exige esses atos impetuosos. Atitude, né? Atitude, esses atos impetuosos. Se não tem o valor lá da prestação, o compromisso, vai colocar o valor em outro lugar e acaba o dinheiro indo embora. É verdade. Então, eu exorto, na verdade, incentivo quem não tem imóvel, corretor, tem que comprar. Né? Faz um crédito com vocês, aprova o crédito, faz o que a gente faz com o cliente, aprova o crédito. Eu tenho, 150 aprovado, e vai ver o que tu pode comprar. Né? Escolhe uma oportunidade. Poxa, tem leilão da Caixa, tem um monte de imóvel. Exatamente. A Caixa está abrindo agora, ou pega um colega, conhece alguém que tem, vai lá na Caixa, escolhe o rol, pega para si, aluga, mora, investe, mas gasta dinheiro no seu próprio negócio. Né? A gente tem que retroalimentar esse mercado. Né? Eu incentivo os corretores porque eu vendi imóveis muito tempo como corretor, sei a dificuldade que sofri muito e sempre incentivo, porque é uma profissão fantástica. Né? Luciano,
Gratidão, tá? Muito obrigado por tudo isso, né? Tudo isso que o pessoal vivenciou aqui conosco nesses minutos, nesse tempo que a gente teve. Não vou ter $1 milhão nesse momento, né? Mas olha, te convido aqui, a gente já deixa o convite, a gente vai estar com um ambiente novo, né? Um ambiente físico legal, nosso. Parabéns. Como eu falei aqui no início do nosso episódio, tá ficando prontinho já tá para sair. A gente vai fazer um coquetel, próxima com certeza, semana. vamos mandar um convite uma especial. Estrutura bem legal, vai ter um Parabéns. auditório para treinamentos, capacitação, bem uma estrutura muito boa. Condiz com o nosso crescimento, né? Então, graças a Deus, a gente tá evoluindo bastante, crescendo aí na região. E fica esse convite para você tomar um café conosco lá e conhecer nosso espaço, tá? Mais uma vez, obrigado mesmo, foi muito bom. Poxa, falamos tanta coisa legal aqui, exploramos bastante questões desse mundo de incorporadora, né? Que é tão importante para a gente, é do nosso negócio, é do nosso dia a dia, né? Então, muito obrigado mais uma vez, tá? A sua disponibilidade está aqui conosco, a agenda é cheia, né? Então... Deixou aí muitas coisas para trás para ficar aqui com a gente, essa 1h e pouquinho, mas obrigado também, viu, Luciano? Tenho certeza que a gente vai ter que marcar aí outros momentos para falar de aprofundar mais nos assuntos de hoje e outros assuntos também, né? Muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Eu acho que vocês levantam bastante a barra do mercado imobiliário, do crédito imobiliário. Eu acho que trazer à luz certas questões que às vezes a gente acaba não falando, né? São muito importantes. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem é excelente. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem como CCAs ou como correspondentes imobiliários que eu conheço. A gente sabe da reputação de vocês. Isso, todo o sucesso do mundo. Obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Obrigado. Obrigada. E a você também que ficou aqui conosco, mais uma vez, obrigado. E volto a reforçar de nos seguir, nos acompanhar aqui. Se inscreva no nosso canal, tá? É só dar um clique aqui em inscrever, ative as notificações. E siga a nossa página também no Instagram, tá? showtefalar.podcast. Mais uma vez, obrigado, né? A gente fica muito lisonjeado com todos os feedbacks que temos recebidos com relação ao nosso podcast, né? Mais uma forma, né, de levar conteúdo aí para cada um de vocês, nossos parceiros, né? Show. Mais uma dica também, pessoal. A gente está recebendo muitos feedbacks positivos, logicamente. E na semana que vem a gente vai fazer algo especial. A gente não vai trazer nenhum convidado, mas a gente vai listar aqui várias perguntas que vocês estão fazendo sobre financiamento imobiliário. Então, a gente vai fazer um bate-bola aqui, eu e o Murilo, semana que vem. Fiquem atentos. E respondendo aí várias questões de financiamento imobiliário, de mercado também. Então, a gente já vai começar aí a ativar já as perguntas. Isso que é um anseio até mesmo dos nossos parceiros, né? Eles têm pedido bastante esse momento de perguntas e respostas, que são vários aí que têm várias dúvidas, né? Do dia a dia mesmo ali, das negociações perante o cliente, perante algumas questões com a Caixa, com o banco. Então, a gente vai fazer esse momento aqui. Já temos algumas perguntas já catalogadas, né? Outras a gente ao longo da semana vai pegar de vocês ali na rede social. Então, aproveite para fazer todo tipo de pergunta que aqui eu e a Carol, a gente vai fazer esse momento entre a gente para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? É isso? É isso aí. Um abraço. Beleza, pessoal. mais uma vez, brigadão, tá? Um abraço para todos vocês. Valeu!